Olá, tudo bem? Espero que sim, que você, sua família, seus próximos, seus vizinhos estejam todos bem. Meu nome é Vanderlei Dutra e nós estamos no canal do Centro Espírita Luz da Esperança, nosso querido Célio. Ainda assim, à distância, cada um da sua casa, todos, tenho certeza, com muita vontade de estar novamente reunido lá no nosso centro, assistindo às nossas conversas, os nossos bate-papos, recebendo de forma presencial os bons fluidos das equipes espirituais e dos médiuns trabalhadores. Mas ainda assim de casa, porque ainda é necessário. Então vamos manter a força, a resignação, a fé, para que logo, logo possamos estar todos juntos com saúde, aprendendo, estudando e nos auxiliando mutuamente. De alguma maneira hoje falaremos um pouco sobre isso também, porque não tem como não falar. É o assunto, é o tema que as nossas vidas, que estamos enfrentando nas nossas vidas nesse momento. Mas falaremos do capítulo 1, Eu não vim destruir a lei, do Evangelho segundo o Espiritismo. Falaremos de lei, mas não falaremos das leis humanas, estas que impõem bandeiras, retiram bandeiras e nos dizem que protocolos devemos seguir durante uma pandemia. É evidente que devemos, com a nossa consciência, procurar seguir as leis de cidadania. Mas ainda antes disso, existem leis que ditam a nossa conduta diante dos nossos irmãos de caminhada, diante da natureza. Leis que dizem como deve ser a vida durante uma encarnação aqui na Terra. É natural que ao longo dos milênios a humanidade tenha recebido do mundo espiritual, de diversas formas, as leis que deveriam ser seguidas e cumpridas. E muitas vezes de que formas deveríamos fazer para poder seguir essas leis espirituais, leis universais. Quando Jesus esteve aqui há 2000 anos, existiam muitas leis. Existiam leis que foram recebidas por Moisés diretamente da espiritualidade superior, e que conhecemos como os 10 mandamentos, e existiam muitas outras leis recebidas pelos profetas da religião judaica, via mediunidade, e existiam ainda muitas leis que eram civis, leis para se viver em sociedade, isso há mais de 2000 anos atrás. Quando Jesus chegou, trazendo diversas formas novas de se reinterpretar as leis espirituais e divinas, aconteceu que a sociedade então colocada, as formas de governo, os religiosos de então, começaram a enxergar em Jesus uma ameaça para aquele poder estabelecido. Isso porque de tempos em tempos nós recebemos as verdades espirituais, mas também de tempos em tempos nós vamos deturpando elas conforme nos lhe é mais, conforme nos convém, conforme fica melhor para as pessoas que estão naqueles momentos tanto dirigindo religiões ou dirigindo governos. Isso faz parte da nossa imaturidade espiritual. Naquele momento que Jesus encarnou e veio para a Terra, isso estava acontecendo. Existiam muitas leis, algumas poucas pessoas que diziam como essas leis deveriam ser seguidas, e uma das formas que estes poderosos de então encontraram para colocar Jesus contra a parede e fazer com que ele fosse, como acabou sendo depois, condenado por ferir as leis vigentes, era fazer perguntas públicas para Jesus para ver se ele caía em contradição. E em determinado momento, perguntaram para Jesus se ele era contrário a determinadas leis, quando ele respondeu que não, que pelo contrário, ele não veio para descumprir a lei, mas para dar-lhe cumprimento.
E ao fazer isso, ele também nos disse e nos deu uma régua para que a gente reconheça facilmente quando a gente está ferindo as leis maiores espirituais e, portanto, também nos deu uma receita de como a gente pode encontrar uma forma de medir se a gente está fazendo certo ou errado, quando ele disse que todas as leis se resumiam a amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as suas forças, e ao próximo como a si mesmo. Isto resume todas as leis e os profetas, ele disse. Pois bem, estamos falando disso porque o Espiritismo, quando é codificado quase 2000 anos depois, também é colocado por todas as outras correntes filosóficas e de pensamento cristã como sendo algo que veio contrária à lei cristã, contrária aos ensinamentos do Cristo. E Kardec e os espíritos fazem questão de reforçar estas palavras de Jesus. Não viemos destruir as leis, mas fazê-las cumpri-las. A doutrina espírita é uma codificação que nos ajuda a entender como é a vida na Terra e nos ajuda a colocar em prática no dia a dia, sem que a gente fuja dessas leis maiores. Em tempos tão difíceis como o que nós estamos vivendo, é fundamental que a gente tenha uma régua assim para poder medir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas atitudes, seja em relação a nós, mas principalmente em relação aos outros que vivem com a gente nesse tempo. Isso diz respeito à nossa conduta em casa, mas diz também respeito e muito à nossa conduta na rua, para com as outras pessoas e as nossas responsabilidades sociais. Então, sempre que eu estiver tendendo a tomar uma atitude ou querendo tomar uma decisão que vai mexer principalmente com a vida dos outros, eu posso lembrar dessas palavras de Jesus e passar essa minha decisão por esse crivo. Isso respeita o amor que eu tenho a Deus? Isto respeita o amor que eu tenho ao próximo? Isto passa pela régua do Cristo? Lembrando também o que é este conceito de Deus. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, a primeira pergunta que Kardec coloca é a pergunta que ele fez para os espíritos quando ele perguntou: que é Deus? Ele não perguntou o que e quem. Que é Deus? E os espíritos responderam: a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. E quem é o próximo? O próximo, aquele que está próximo de mim, aquele com quem eu reencarnei para vivenciar experiências difíceis e também de muita felicidade. Aquele que está na minha casa, com quem eu durmo, aquele com quem eu trabalho, as pessoas que são próximas de mim numa encarnação. Se eu sempre, quando for tomar uma atitude, seja de usar máscara ou não, ou fazer outras coisas no ambiente de trabalho, na rua, dentro de casa, se sempre eu lembrar que todas as leis espirituais, segundo Cristo, se resumem a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, fazendo ao próximo aquilo que eu gostaria que fizessem a mim, a gente nunca vai estar se afastando da lei espiritual principal e suprema. E não estaremos nem contraindo novos débitos para as nossas encarnações futuras e provavelmente pagando com os nossos atos aqui do dia a dia todos os débitos que nós deixamos aí pelo caminho nas encarnações anteriores. Eu desejo boas reflexões, bons momentos em família, para ti, para os teus, que possamos passar com o mínimo de sofrimento possível por esse momento tão difícil, mas que possamos crescer todos, individualmente e como sociedade, como humanidade.
Até mais. Tchau.